Fala, minha rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? É o seguinte, estamos chegando para falar sobre a vitória do Colosso, a vitória do gigantesco Santos Futebol Clube ontem contra o Flamengo na Vila Belmiro. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também, enfim, nos ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais para que nós possamos continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Seguinte, o Santos bateu o Flamengo ontem na Vila Belmiro por 1-0. E o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi a forma madura como o Santos jogou. A forma madura e consistente como o Santos atuou ontem dentro da Vila Belmiro contra o Flamengo. O Santos, ele soube entender as nuances do jogo. O Santos, ele soube entender o que a partida pedia. E no pré-jogo, no vídeo de pré-jogo que eu fiz, eu falei que eu estava muito curioso para saber a forma como o Santos iria atuar contra o Flamengo. Porque na minha visão, se o Santos ele fosse enfrentar o Flamengo de peito aberto, o Santos teria muitas dificuldades contra o Flamengo. Afinal de contas, o Santos ontem enfrentou nada mais nada menos do que o melhor time da América do Sul, da América Central, da América do Norte, enfim, o melhor time das Américas. E eu temia muito o que seria do Santos nesse jogo caso o Santos marcasse o Flamengo em bloco alto, caso o Santos tentasse exercer uma pressão em cima do Flamengo durante todo o jogo, tentando corresponder ao apoio da sua torcida, afinal de contas jogava dentro de casa. E o Santos foi extremamente cirúrgico, o Santos foi letal, o Santos foi maduro para entender o que o jogo pedia e venceu a partida. No primeiro tempo, assim que a bola rola, o Santos até tentou marcar o Flamengo sob pressão e essa pressão ela surtiu efeito. O Santos teve a primeira boa chance da partida com o Barreal, um cruzamento do Souza da esquerda, em que o Barreal vem fechando dentro da área, dá uma cabeçada, a bola vai para fora. Aos poucos, o Flamengo ele foi tomando conta da partida no que diz respeito à posse de bola. Obviamente, já era sabido que o Flamengo teria mais posse de bola do que o Santos. Porque o Flamengo tem essa característica enraizada nesse time, nesse elenco. O Felipe Luiz gosta que o Flamengo atue desse jeito. E o Flamengo tomou conta da posse de bola. Só que entre um bloco alto e entre um bloco baixo, e o Santos foi alternando, foi fazendo alternâncias, ora marcava pressão, ora esperava o Flamengo com duas linhas de quatro no seu campo de defesa, o Santos conseguiu incomodar o Flamengo na saída de bola. E foi assim que o Santos construiu a sua chance mais clara dentro do jogo, dentro do primeiro tempo, perdão, na minha opinião, que foi com o David Washington. David Washington ele rouba uma bola, se eu não me engano, do Léo Ortiz, na saída de bola do Flamengo. Ele dá no Neymar. O Neymar ele tinha a chance de passar para o Guilherme na esquerda. E o Guilherme ele estava atacando o espaço e, sem sombra de dúvida, se ele recebe essa bola do Neymar, eu acho que ele chegaria em melhores condições de finalizar. Só que o Neymar é tão craque, o Neymar é tão gênio, que ele acha um passe extremamente difícil para o David Washington. Esse passe entra, o David Washington quase marca, ele chuta no cantinho e o Rossi acabou defendendo. E a partir daí, essa foi a tônica da partida. Um Santos que se defendia mais e tentava explorar os contra-ataques, e um Flamengo que ficava com a bola, um Flamengo que tentava entrar na área do Santos, um Flamengo que jogava por aproximação, um Flamengo que jogava com toques curtos, em determinados momentos envolveu a marcação do time do Santos. Só que o Santos, ele, como eu falei no início do vídeo, ele foi muito maduro. O Santos ele foi um time que soube entender as nuances do jogo para dar um passo atrás, se defender e sair nos contra-ataques. O primeiro tempo, o Flamengo, como eu falei, teve mais a bola, mas as principais chances, quem criou foi o Santos. As chances mais claras, as chances mais perigosas foram do Santos. O Flamengo teve um chute com o Plata de fora da área que o Brasão foi buscar. Aliás, baita partida do Brasão. O Brasão jogou muito ontem, defendeu muito ontem, sem dúvida nenhuma. Um dos 3 a 5 principais goleiros do país, na minha opinião. Teve esse chute do Plata e depois teve uma cabeçada e uma cobrança de falta. E só. O Flamengo ele não conseguiu criar chances tão claras como ele cria. O Flamengo ele não conseguiu produzir tanto como ele produz. E a prova disso é o jogo contra o São Paulo. Se nós pegarmos o jogo contra o São Paulo, o Flamengo ele conseguia chegar na área do São Paulo e conseguia construir as suas chances, tocando, tabelando, triangulando, com jogadas rápidas. E no primeiro tempo o Flamengo não fez isso. Teve mais a bola, mas não conseguiu criar tanto em cima de um sistema defensivo do Santos que foi muito bem armado pelo Kleber Xavier. Muito bem armado pelo Kleber Xavier.
Nós conseguíamos ver, e aí, principalmente quem estava vendo de casa pela televisão, a câmera mais alta, nós conseguíamos ver os jogadores do Santos se posicionando dentro do campo e fechando os espaços dentro do campo, fazendo com que o Flamengo não tivesse como entrar, como penetrar na zaga do Santos. E a gente tem que destacar o jogo ontem do João Basso e do Luan Pérez. O Luan Pérez que finalmente voltou, né? O Luan Pérez que finalmente estreou com a camisa do Santos. O João Basso, uma volta por cima que até Deus duvida. E quem ganha com isso é o Santos Futebol Clube. O João Basso, se eu não me engano, era a quarta, quinta opção, atrás do Luizão, do Gil, do Zé Ivaldo, né? E ele retorna à equipe titular, retorna bem e é um dos homens de confiança do Kleber Xavier nesse time do Santos. Então, o jogo defensivo da zaga do Santos ontem foi muito bom e nós temos que destacar isso. E não é de hoje. Nas últimas 3 partidas, se nós contarmos o jogo do Vitória, o jogo do Botafogo. Não, desculpa, o jogo do. O jogo do Botafogo, o jogo do Fortaleza e agora o jogo do Flamengo. O Santos tomou 3 gols em 3 partidas. Isso se nós colocarmos o jogo contra o Botafogo, contra o Vitória na conta também, que o Santos vai ter tomado 3 gols em 4 partidas. Então, assim, ainda é um número alto, mas vem melhorando. A bola aérea do Santos, que em outrora era um grande problema, o Santos vem conseguindo se virar bem na bola aérea. Então, é um crescimento, uma evolução na parte defensiva do Santos que chama a atenção. E a gente espera que essa evolução continue. A gente espera que essa evolução ela cresça cada vez mais, porque o Santos só tem a ganhar com isso. E aí vem o segundo tempo, e aí o segundo tempo ele começa com a mesma tônica que terminou o primeiro. O Flamengo com a bola e o Santos esperando. No segundo tempo, o Santos não marca pressão. No primeiro tempo, até ornou e alternou entre uma marcação em bloco alto, uma marcação em bloco baixo, mais ou menos até a intermediária do Flamengo, sem atrapalhar tanto a saída de bola dos zagueiros do Flamengo, né? Mas o segundo tempo que a gente viu foi algo totalmente diferente. Foi um Santos que, de fato, se defendeu, se postou e o Flamengo que teve a bola. E a grande primeira chance do segundo tempo foi do Flamengo. Um toque de gênio do Arrascaeta pro Plata, o Plata entra, tenta cavar e mais uma vez São Brasão estava lá para defender a meta do Santos, impedindo que o Flamengo abrisse o placar naquele momento. Eu acho que aquele momento era crucial. Nós tínhamos ali 5, 6 minutos, 8 minutos do segundo tempo. Se o Flamengo abre o placar naquele momento, eu não sei se o Santos teria força o suficiente para empatar ou até virar o placar. Porque já estava nítido no segundo tempo que o Santos ele iria brigar por uma bola. O Santos estava jogando por uma bola, por isso que eu disse que o Santos foi frio e calculista. O Santos foi maduro dentro do jogo. O Flamengo teve a bola, o Flamengo ele mostrou mais repertório, o Flamengo se mostrou superior técnica e taticamente. E não tem problema nenhum nisso, até porque é um trabalho que já vem há mais tempo sendo executado, um trabalho mais consolidado do Felipe Luiz do que do próprio Kleber Xavier, só que o Santos foi maduro. E estava nítido que o Santos esperaria por uma bola, que o Santos ele atacaria na hora certa por uma bola. E aí no segundo tempo o Santos baixa suas linhas, não contra-ataca tanto como no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Santos teve mais chances do que no segundo, por isso que eu tô dizendo que o Santos foi frio e calculista. E aí entrou entrou em campo a estrela de 2 caras. Primeiro, a do Guilherme. Durante o segundo tempo, principalmente durante o segundo tempo, eu vi muita gente pedindo a saída do Guilherme. Pela parte técnica, pelo que ele estava entregando dentro do jogo, eu tiraria o Guilherme no jogo de ontem. Eu teria sacado. Só que, acima de tudo, nós precisamos olhar para o contexto do jogo. E aí eu já falei aqui em alguns vídeos. Por que o Guilherme não sai do time do Santos? Mesmo não entregando tecnicamente, eu até acho que o Guilherme vem fazendo partidas melhores do que ele vinha fazendo antes. Não é o mesmo Guilherme, tá, gente? Ainda não é aquele Guilherme. Mas vem demonstrando uma pequena melhora. Por que o Guilherme não sai do time do Santos? Porque o Guilherme ele entrega taticamente. O Guilherme ele entrega na parte defensiva. O Guilherme ele entrega em recomposição. E no jogo de ontem, toda recomposição era bem-vinda. Toda recomposição era importante. E o Guilherme estava fazendo isso muito bem.
diversas vezes, ou praticamente a maioria das vezes, nós víamos o Guilherme fechando o lado esquerdo com o Souza. E o Guilherme foi importante ontem nessa fase do jogo. O Guilherme recompôs, o Guilherme se doou, o Guilherme correu, o Guilherme até escutou ali algumas vaias da torcida do Santos e foi recompensado dentro do jogo. Foi recompensado dentro do jogo. Ele dá a assistência para o Neymar fazer o gol do Santos. E aí entra em cena o segundo jogador, que é o Neymar. Na partida de ontem, o Neymar ele fez uma partida de entrega, uma partida de doação. Não acho que foi o melhor jogo do Neymar. Eu acho que a estafeta do Neymar ela é muito mais alta do que no jogo de ontem. Só que o Neymar é gênio. O Neymar ele é craque. O Neymar ele é fora de série. O Neymar ele é qualquer adjetivo que vocês quiserem dar. O Neymar ele desequilibra, gente. O Neymar ele é fantástico. O Neymar ele é muito acima da média no futebol brasileiro, né? O Neymar ontem correu, o Neymar ontem se doou, o Neymar ontem ele deu carrinho, o Neymar ontem ajudou na marcação, o Neymar ontem se mostrou disposto, o Neymar ontem ele chamou o jogo, o Neymar ontem mesmo estando cercado por dois, três atletas do Flamengo. E aí eu acho até que não deveria, mas eu não vou puxar a orelha dele aqui, até porque eu nem devo, porque ele decidiu ontem. Mas às vezes ele estava marcado por três jogadores, pedia a bola, segurava demais, em vez de dar o passe. Mas ontem ele chamou o jogo, ele chamou os jogadores do Santos para saírem de trás, mesmo no momento em que o Santos estava se defendendo contra o Flamengo. E aí ele também foi coroado. Foi coroado porque ele precisava de uma partida dessas. O Neymar ele precisava entregar contra um adversário grande, contra um adversário gigante. Repito, não foi a melhor atuação do Neymar, não que ele tenha ido mal, mas o Neymar ele vai melhorar cada vez mais, porque o Neymar pode mais, a gente sabe o nível do Neymar. O nível do Neymar é muito alto. Mas ele precisava de uma atuação dessas, de entrega, contra uma grande equipe do futebol brasileiro. E nada melhor do que você entregar uma atuação dessas contra a melhor equipe do continente, contra o Flamengo. E aí eu queria chamar a atenção para dois detalhes nesse gol do Neymar, tá? O primeiro é que, como eu falei anteriormente, o Santos ele estava esperando por uma bola para atacar os espaços do Flamengo. E eu falei isso aqui no pré-jogo. Se fosse o Kleber Xavier, eu não colocaria o Santos para jogar de peito aberto para marcar o Flamengo sob pressão, mas sim esperando o Flamengo. Perdão. Esperando o Flamengo se defendendo bem, recompondo bem, fechando os espaços e aí saindo para atacar os espaços do Flamengo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Rincon ontem, que não foi tão bem com a bola no pé, principalmente na saída de bola do Santos, mas que foi muito bem na recomposição, fechando os espaços, marcando o time do Flamengo, ele intercepta um passe no meio-campo, se eu não me engano, do Jorginho ou de algum dos zagueiros do Flamengo que estavam fazendo a saída de bola, intercepta. Ele tá no bom tempo, o bom tempo dá no Guilherme e o Guilherme ataca os espaços deixados pelo time do Flamengo. Ele ataca os espaços que o Flamengo proporcionou, porque o Flamengo ele joga em linha alta, o Flamengo joga com linhas muito altas. E o Guilherme ataca esse espaço. Atacando esse espaço, o Neymar, que sempre teve essa característica de atacar a área, ele ataca. E quando ele recebe a bola de costas, se fosse qualquer outro jogador ali, quando ele recebe de costas, ele já giraria para tentar o chute. O Neymar não. E aí que entra mais uma vez a genialidade do Neymar. Porque quando o Neymar recebe de costas, se eu não me engano, era o Léo Pereira que estava em cima dele, e o Varela estava vindo fechar esse lado esquerdo da defesa do Flamengo. Quando o Neymar gira em cima do Léo Pereira, que surge um espaço mínimo que ele poderia ter chutado, o Varela vem para fechar esse espaço. E é aí que o Neymar dá mais um tapa para a direita, para aí sim conseguir ficar com o lance mais livre e fazer o gol do Santos. E detalhe, a batida de bola do Neymar pro gol do Santos. Não foi aquele chute espalhafatoso, aquele chute que diversas vezes um atacante ele até levanta a perna para chutar. Não, o Neymar ele só dá um corte na bola, a bola bate no Rossi e entra e a Vila Belmiro explode. Então, são detalhes que nós precisamos captar nesse gol do Santos que demonstram a genialidade, a reserva técnica dos jogadores do Santos, principalmente do Neymar, mas também o trabalho que vem sendo feito
pelo Kleber Xavier, que no jogo de ontem soube entender o que o jogo precisava. No jogo de ontem, o Kleber Xavier ele soube entender o que a equipe dele precisava fazer e colocou o Santos para fazer muito bem. Então, tenho aqui que tirar o chapéu pro Kleber Xavier, porque ele foi muito bem no jogo de ontem. Taticamente, o Santos foi muito bem, principalmente na parte defensiva. E aí, falando de jogador por jogador, o Brasão não tem nem o que falar, salvou o Santos mais uma vez em pelo menos 2, 3 bolas extremamente difíceis. É um goleiro que vive uma regularidade muito grande, facilmente um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Escobar na direita. Me desagrada na parte ofensiva, mas na parte defensiva ele consegue entregar. Fechou muito bem o lado direito do Flamengo ontem. Tá certo que o lado direito do Flamengo ontem foi um tanto quanto no lado direito, não, desculpa. O lado esquerdo do Flamengo ontem foi um tanto quanto nulo, porque o Varela, ele já não tem as características de ser um lateral que ataca os espaços, que vai no fundo, que faz ultrapassagens, e jogando com a perna invertida, ele não vai fazer isso. Então ontem ele não fez, então, entre aspas, o trabalho do Escobar foi facilitado. Na parte defensiva foi muito bem, na parte ofensiva deixou a desejar. Porque para subir, para passar da linha de meio de campo, ele precisa da perna direita. E ele não tem, ele só tem a esquerda. Não estou criticando ele, gente. Ele é lateral esquerdo. O forte dele tá na perna esquerda. Então, na parte ofensiva, ele deixou a desejar mais uma vez, mas entregou, assim, brilhantemente na parte defensiva. A zaga do Santos não tem nem o que falar. Foi bem demais ontem, soube conter os ataques do Flamengo. O Flamengo até conseguia envolver o Santos ali até a sua intermediária, com toques curtos, aproximação, mas quando chegava para bater de frente com a zaga do Santos, o ataque do Flamengo ele não conseguia dar uma continuidade, né? Na lateral esquerda, nós temos um cara extremamente promissor para a posição, um cara que mesmo com a pouca idade já tá entregando, e um cara que com pouca idade não sentiu o jogo de ontem, e eu tô falando do Souza. O Souza vem fazendo atuações muito seguras mesmo. E faz tempo que eu não vejo o Santos conseguindo jogar e conseguindo dar continuidade com o lateral da base. Faz tempo que eu não vejo. Se vocês se recordarem aí, se eu estiver errado, vocês podem colocar aí nos comentários. Mas faz muito tempo que eu não vejo um lateral de origem do Santos sendo dono da posição. E o Souza tem feito isso com maestria. O Souza, ele é um lateral extremamente equilibrado. O Souza, ele consegue defender bem, acho que até pode melhorar na parte defensiva, e consegue atacar muito bem com time. O Souza, ele tem o time de passar. O Souza ele tem o time de ir no fundo. O Souza tem o time de fazer ultrapassagem. Não é aquele lateral que se lança ao ataque. O Souza ele é muito equilibrado. O Souza ele tem um QI de futebol muito grande. O Souza consegue construir por fora, consegue construir por dentro. Então o Santos hoje na lateral esquerda está muito bem servido. Dupla de volantes. Não acho que a dupla de volantes do Santos ontem fez uma grande partida com a bola, mas tá tudo bem. Porque o que o Santos precisava fazer ontem, eles fizeram muito bem. Tanto o Zé Rafael quanto o Tomás Rincon. Acho que os dois deixaram a desejar com a bola no pé. Acho que o Zé Rafael ontem seria uma válvula de escape para o Santos conseguir ligar os contra-ataques, conseguir ligar os seus pontas e os seus laterais para atacar os espaços deixados pelo Flamengo. E o Zé Rafael não foi esse cara. Acho que o Neymar ficou muito sobrecarregado nessa parte. Poderia ter feito um pouco mais com a bola no pé, mas sem a bola o Zé Rafael fechou os espaços, marcou, se doou. Mesma coisa o Rincon, que também na parte defensiva foi muito bem, mas deixou a desejar na parte ofensiva. Neymar, não preciso nem dizer. Para mim, o principal jogador do Santos na partida ontem, por tudo que ele fez, pela forma como ele se doou, pela forma como ele fez o jogo acontecer para ele dentro da Vila Belmiro ontem, chamando os companheiros, chamando a responsabilidade, dizendo que ele é foda mesmo porque ele é, e ele é o cara que vai levar o Santos a maiores pretensões dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Neymar jogar 40 a 50%, até o Ricardinho Martins falou isso ontem na TNT. Se o Neymar conseguir ter uma sequência e jogar 40 a 50% do que ele já jogou um dia, o Santos vai para a Libertadores e eu confio nisso. Porque o Neymar ele vai ter um companheiro para jogar na meiuca que vai ajudar muito ele, que vai auxiliar muito ele, que é o Roleiser, que nem no jogo de ontem entrou, afinal de contas ele estava suspenso. Então, o Neymar ele foi o principal jogador do Santos ontem por tudo que ele fez dentro da partida. Foi a melhor partida tecnicamente do Neymar? Não. Mas foi uma partida de entrega, foi uma partida em que o Neymar quis, que ele mostrou que o Neymar estava com vontade. E é muito bom ver o Neymar assim, não só bom para o Santos, mas também para a seleção brasileira. Aliás, dane-se a seleção brasileira, isso é bom para o Santos, tá? Parreal.
Mais uma vez o Barreal deixou a desejar, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. O Barreal é bom jogador, mas ele não tem ninguém para associar com ele do lado direito, principalmente quando o Rollezer não joga, porque Rollezer e Neymar, eles são os articuladores do Santos. Só que ambos, por característica, eles caem pelos lados. Neymar pelo lado esquerdo e o Rollezer pelo lado direito. Então, quando o Rollezer joga, o Barreal até tem com quem conversar. A prova disso foi o gol contra o Fortaleza, o primeiro gol do Santos, em que o Barreal dá no Rollezer, o Rollezer dá no Barreal e o Barreal faz o gol do Santos. Então, principalmente quando o Rollezer não joga, o Barreal fica ele fica ilhado do lado direito, porque o Escobar ele não é um lateral que passa, ele não é um lateral que vai no fundo, principalmente jogando do outro lado, com a perna invertida. Então o Barreal ele fica meio ilhado. O Santos é um time tanto quanto penso pro lado esquerdo e isso acaba prejudicando o Barreal, e não só o Barreal. Eu digo isso sem sombra de dúvida com qualquer jogador que jogar daquele lado, tá? David Washington. Acho que foi mais uma partida que o David Washington deixou a desejar, mas foi uma partida de entrega. E aqui, nesse jogo contra o Flamengo, eu não vou analisar tanto a questão técnica da coisa. Eu vou analisar mais a parte tática e a questão da entrega. Eu vou levar em consideração mais a parte tática e a questão da entrega. Porque o jogo de ontem ele exigia mais isso. Um time mais aguerrido, um time mais agrupado, um time que corresse mais, que se doasse mais, um time mais brigador. O David Washington ontem na parte técnica não foi tão bem, mas eu vi o David Washington correndo, o David Washington se doando, o David Washington marcando, roubando bolas no campo de ataque do Santos. Mas não é nem de longe aquele David Washington que nós conhecemos lá em 2023, tá? Guilherme, e aqui eu já falei do Guilherme. Não foi mais uma partida ruim, tecnicamente, do Guilherme. O Guilherme pode entregar mais, mas eu já vejo um Guilherme mais dinâmico no campo de ataque, sem insistir naquela jogada de puxar para a perna direita e dar no zagueiro. Puxar na perna direita, dar no meia. Não, o Guilherme ele procura dar uma continuidade nas jogadas do Santos, né? Então, eu já vejo uma melhora nessa questão, mas de fato, ontem não foi uma partida tão boa tecnicamente. Mas o Guilherme ontem foi coroado pela entrega dele. O Guilherme ontem foi coroado com o passe para gol por tudo que ele fez, ajudando o Santos na parte defensiva e na parte da recomposição. O Guilherme foi importante mais uma vez na parte defensiva do Santos. Tá, rapaziada? Mais uma vez, um Santos frio e calculista na Vila Belmiro, um Santos que soube se portar, um Santos que foi maduro, um Santos que soube entender as nuances do jogo e soube sofrer. Não acho que essa vai ser a tônica do Santos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. O Kleber Xavier ele nem pode apostar nisso. Tá? Eu acho que uma coisa é você enfrentar o Flamengo dessa maneira. Um Flamengo que tem características que fazem você jogar um pouco mais recuado. Mas não é todo jogo que o Santos vai ter que jogar dessa maneira. E eu posso até queimar minha língua lá na frente, mas eu entendo que o Santos com essas peças, e ainda mais a volta do Rollezer, o Santos se ajeitando na parte defensiva, um Santos se ajeitando no meio campo, um Santos conseguindo aproveitar melhor as chances que tem no ataque, e ontem soube aproveitar. O Santos ele tem time para bater de frente, não estou dizendo que vai ser campeão nem nada disso, mas para bater de frente, para competir com qualquer time aqui no Brasil, principalmente no Campeonato Brasileiro, óbvio, o Santos joga essa competição. Então, não acho que essa vai ser a tônica do Santos pro restante do campeonato, mas o Santos que soube entender a partida, o Santos que soube jogar essa partida. Enfim, voltamos antes do próximo jogo do Santos, que vai ser contra o Mirassol, no sábado, fechou, rapaziada? E aí, mais uma vez, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho, comentem no vídeo, compartilhem, mandem no WhatsApp, no Facebook, no Orkut, aonde vocês quiserem, faça esse vídeo rodar aí, fechou? Ajudem o canal a crescer cada vez mais para que nós possamos levar o Santos cada vez mais adiante, fechou, rapaziada? Tamo junto! Uma ótima quinta-feira para vocês, quinta-feira feliz pro torcedor do Santos. Valeu, tamo junto, é nóis.